Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor aqui da de Bangu, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva e a pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Estamos felizes, estamos no terceiro trimestre, olha, estamos sendo muitíssimos abençoados, porque o nosso pastor Antunes, né? Pastor Antunes, Pastor Tuninho, Pastor Antônio Paulo Antunes escreveu para nós profetas menores do Antigo Testamento, proclamando arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. E estamos na terceira lição, está muito bom e você não pode perder. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like, dá o glória, comenta, porque isso vai fazer você gravar aquilo que está sendo passado. Ativa o sininho para que você não perca nenhum vídeo, porque aqui a gente tem pregações, as minhas pregações, ministrações, as minhas lives, mentorias, cursos bíblicos, né? Cursos bíblicos, preparação para liderança e escola bíblica dominical também. Eu faço aqui o comentário da revista da editora Betel Dominical. Então, para você não perder nada, clica aí no sininho e aí você compartilha esse vídeo com todo mundo, porque com certeza são temas muito inspiradores que você não pode perder. Prepara o seu coração, nós vamos estudar Joel, o profeta do avivamento. O negócio vai ser forte hoje. Então, pega sua água, seu chamate, seu pererê, tererê, aquilo que você tiver, porque logo depois da vinheta, eu e você, nós dois aqui, nós dois, temos um encontro na presença de Deus. Roda a vinheta. E já voltamos, e você pode estar perguntando como que eu ajudo o canal Boa Semente. É fácil, é simples, é só você ser membro do canal, faça parte do nosso clube de membros, tem crescido cada vez mais, você vai ter vídeos exclusivos, vai nos ajudar com uma quantia pequena ao que você escolhe, você pode cancelar quando você quiser, todo mês você vai estar contribuindo com a gente com um pequeno valor, e vai ser muita bênção, e o nome vai estar lá atrás como sinal de muito obrigado. Também você pode ser apoiador, e nesse caso eu trabalho para você, não posso dar vídeos porque é pelo YouTube, mas eu posso dar um plano de aula especializado, preparado, sempre com uma aula bônus também eu faço, nunca mando só aquilo que eu falo, né? Eu sempre faço algo mais, né? Eu sempre estou querendo agradar mais, então não é nem só o plano de aula, mas sempre vem uma aula bônus que você recebe no seu e-mail quando você entra aqui embaixo, né? E se cadastra no Apoie-se, aí você vai então receber material exclusivo para você. Também como nos membros você vai apoiar com um valor muito pequeno, como você escolher, e também você pode cancelar quando você quiser, mas não cancela não, fica com a gente porque tem muita coisa boa. E o seu nome também vai estar lá no final, no vídeo, lá como motivo de muito obrigado. Gente, essas são as formas de você nos ajudar e também me ajudar, porque esse mês eu vou para Angola. Vou falar mais sobre isso, a viagem missionária, o povo tem me ajudado muito, mas eu vou falar no decorrer do vídeo e principalmente as suas orações. Você que está com a gente aí todo domingo, nos assistindo, deixando comentário, orando por mim, entregando o pastor Júlio nas suas mãos, nas mãos de Deus, né? Da minha família também, da direção, entregando todo mundo aí nas mãos do Senhor. Bom, nós vamos hoje para a lição de número 3, né? Semana passada nós estudamos aqui o livro de Oséias. Eita, foi forte, irmão. Foi muito bom. Foi uma das lições assim mais deliciosas aqui que eu pude ministrar aqui com os irmãos. E hoje nós vamos estudar o livro de Joel. Lembrando para vocês também que sempre a cada lição dessa eu tenho um e-book que eu preparei, que é uma forma de contribuição para você me ajudar, eu também te ajudar a preparar material. Eu lembro que os pastores que vieram para cá no começo, né, eles vendiam bíblias, né? Daniel Berg, o Naving, vendiam bíblias para sobreviver. Eu não tenho bíblia, mas eu vendo o que eu tenho, que são o material que eu produzo. E aí se você puder comprar, tá? O link também está aqui embaixo. Já lancei 2 e-books, o primeiro foi sobre profetismo, o segundo foi sobre Oséias, o profeta do Deus ferido, e essa semana eu estou lançando, tá? O Joel, o profeta do avivamento. Cada lição dessa baseada num profeta menor e vai te dar mais subsídio para você na sua lição. Para aí. Só não pode esquecer que todo mundo aqui, independente de ser membro ou apoiador,
tem plano de aula gratuito, ok? Plano de aula gratuito, tá aqui embaixo o link, tem um canal do Zap, onde tem a equipe da Boa Semente ali me ajuda, postam vídeos, postam chamadas, postam plano de aula, questionário, então tudo isso é gratuito para todo mundo que entra aqui embaixo no grupo do Zap, fechado, só a equipe que posta, e você vai estar ali tendo material de excelência. E também tem um grupo de jovens, porque a gente está gravando também com jovens, que é o Rômulo e com oh meu Deus, até esqueci, o Rômulo e o Lucas, é o meu genro, olha só, imagina, olha aí a gafe aí, o meu genro, que é o Lucas, casado com a Juliana, e o Rômulo, né, que é noivo da Poliana. Então esses dois jovens de Deus têm gravado os vídeos de jovens. Se você conhece professor de jovem, entra na nossa playlist que tem lá vídeos para jovens também. Bom, já falei muito, vamos lá para a nossa lição de hoje. Joel, mensagem de juízo, um chamado ao arrependimento e promessas. Vamos analisar aqui, Joel, mensagem de juízo. Aqui você observa que o autor ele já dividiu o próprio título em 3 partes. Mensagem de juízo, chamado ao arrependimento e promessa. E se você for estudar o livro de Joel, você vai ver que o livro também se divide nessas 3 partes, para você entender o plano geral. Texto áureo, santificai o jejum, apregoai um dia de proibição. Congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Joel 1,14. Verdade aplicada ao avivamento bíblico é precedido de arrependimento genuíno, quebrantamento e oração. Vamos discutir muito sobre jejum. Objetivos da lição, e sobre avivamento também. Objetivos da lição: apresentar o cenário da mensagem do profeta Joel, né? Eu sempre faço isso, a questão histórica, destacar a mensagem do profeta Joel e ressaltar, número 3, lições do profeta Joel, e ressaltar lições do profeta Joel para os dias de hoje. Texto de referência, Joel 2. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que ninguém mais, e o meu povo, não será envergonhado para sempre. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento. Sim, como tem dito o Senhor, tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em Tua presença gloriosa, Senhor, estamos agora te pedindo, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, nos ungindo, nos orientando, nos direcionando, falando, Senhor, aos nossos corações, de maneiras que possamos entender e compreender a Tua palavra. Deixa, Senhor, que nós possamos, ó Deus, mergulhar nela, Senhor, e dela extrair lições poderosas para a nossa vida. Que nós, Senhor, também não sejamos apenas ouvintes, mas cumpridores de tudo que ela diz. Senhor, eu que te peço que o Teu Espírito Santo nos acompanhe, nos guie, nos ilumina. Mova-se por nós, entre nós e através de nós, de maneiras, ó Pai, que o Teu fluir do Espírito Santo possa manifestar-se, Senhor, através da nossa vida. E que o Teu conhecimento venha nos encher, ó Deus, de alegria e prazer em Te servir. E que o Teu amor, Senhor, nos mova na direção, Senhor Deus, ó Pai, da busca da Tua palavra em santidade. Eu te peço, cada professor e professora, que se unir a nós, ó Deus, nesta grande, Senhor Deus, ó Pai, corrente, Senhor Deus, que é a web, Senhor, para juntos estarmos, ó Deus, aprendendo a Tua palavra, sejam, Senhor Deus, impactados, ó Deus, por ela, e que sejam transmissores e portadores, ó Deus, da Tua palavra, não daquilo que eu penso, daquilo que eu falo, mas da palavra do Deus vivo e todo-poderoso. E cada um deles, ó Pai, seja uma atalaia viva, um profeta na sua geração, na sua igreja, ao lado do seu pastor, na sua escola bíblica dominical, fazendo diferença, Senhor, impactando a vida dos alunos através da Tua palavra. Fale conosco, Pai, porque precisamos e necessitamos ouvir a Tua voz. Fale conosco, Senhor, porque nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da Tua boca. Fale conosco, Senhor, e seremos, ó Pai, impactados e felizes e, Senhor, satisfeitos, ó Deus, por Ti. É o que nós Te pedimos e nós já Te agradecemos. No nome poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom,
Semana passada nós vimos, né, o livro de Oséias, e vimos o contexto do livro de Oséias. Hoje é o segundo livro desse grupo de profetas menores. Se você perdeu as aulas, eu aconselho você a ir lá e assistir a lição 1, onde eu faço um quadro geral do que foi o profetismo, do quadro dos profetas, da mensagem dos profetas. Depois você assiste a lição 2, que foi semana passada, está pertinho. Assiste a lição de Oséias, é muito importante você entender o contexto. Hoje nós vamos estudar sobre um profeta que talvez não seja muito falado, mas é muito importante também, assim como Oséias é muito importante para os judeus, né, dentro da Torá, da Bíblia hebraica, dentro dos escritos proféticos. O Oséias é tão importante para eles quanto Isaías, um dos grandes profetas também. Também tem Joel. Joel é tão importante que vem em segundo nessa lista dos livros que eles colocam. Joel é um nome que significa Jeová é Deus. Ele deve ter profetizado cerca de 825 a 770, e ele vai profetizar no Reino do Sul, tá? No Reino do Sul. Lembra, semana passada eu já falei sobre isso, a divisão, não dá tempo da gente repetir todas as vezes a mesma coisa, mas você já aprendeu que o reino depois de Salomão foi dividido em duas partes, o Reino do Sul, abaixo, capital ali em Jerusalém, chamado também de Judá, esse reino de Judá, que é o sul, como Jerusalém, como capital, e o reino do norte, capital ali em Samaria. Esse reino do norte era chamado de Israel. Na semana passada nós estudamos Oséias. Oséias profetizou no reino do norte. Agora nós estamos estudando o segundo profeta, que é do reino do sul, ou seja, ele é de Judá. Alguns acreditam que ele morava na própria Jerusalém. É interessante porque ele cita ali alguns como é que os estudiosos chegaram a mais ou menos 825 a.C., né? Porque ele não cita, por exemplo, Babilônia, ele não cita a Assíria, mostrando que isso não era um problema naquela época, mas ele cita o Egito, uma grande potência que nós temos falado e discutido aqui, né? E cita também, se não me engano, deixa eu ver aqui, os fenícios. Os fenícios também é um povo também importante, fica mais a sudoeste ali de Israel, né, perto ali do Mediterrâneo. Esse profeta, ele é importante porque ele vai também trazer uma mensagem de clamor, uma mensagem de arrependimento. Que mensagem é essa e o que está acontecendo no contexto? Bom, vocês já perceberam que o Oriente Médio, naquela época, né, a Terra naquela época passava por grandes transformações climáticas, né, grandes impactos climáticos, e nesse período houve algum problema, nós não sabemos o que, mas uma praga de gafanhoto se abateu sobre a região ali do Oriente Médio. Essa praga de gafanhoto destruiu as plantações, e a gente lembra, né, recuperando, que Israel era uma nação agrária pastoril, então necessariamente muito mais agrária, ou seja, dependia do trigo, dependia da produção da terra. Naquela época não existia, como hoje, métodos que pudessem evitar, né, uma praga. Hoje em dia, as grandes fazendas, né, eles têm série de remédios, né, entre aspas, a gente pode dizer assim, que é colocado na colheita para evitar essas pragas, para combater, né, essas diversas pestes que podem acabar com uma colheita, técnicas de plantio diferenciada, tudo isso hoje o homem já avançou nessa parte, mas naquela época não havia nenhuma forma de poder conter, por exemplo, uma praga que se abatesse sobre uma produção, sobre uma plantação. E o gafanhoto era visto naquela época como símbolo do mal. Grave isso é muito importante. O gafanhoto era visto como símbolo do mal, era o terror, né, do camponês, porque não havia nada que você pudesse fazer quando vinha aquelas hordas, né, aqueles grupos, aqueles bandos de gafanhotos que se pairavam ali sobre as plantações e devoravam tudo. Não tinham o que fazer, era prejuízo certo. Ora, com essa praga de gafanhoto, o que acontece no reino de Judá é que mais uma vez entra em crise econômica. Por quê? Porque então, tendo praga, acabando com o trigo, não tem pão, que é o alimento que é feito do trigo, e o pão então fica muito mais caro, vem a carestia, vem a fome, vem a miséria, uma série de coisas.
Nós já sabemos que essas são coisas que Deus permitiu acontecer por causa da rebeldia do povo, por causa do povo que agora se voltava contra outros deuses, para outros deuses, como a gente viu na semana passada, o caso de Baal. Nós vimos os reis se aliançando, né? E a gente vai falar sobre isso, se aliançando com esses reinos ali, fazendo ali políticas nada favoráveis ao próprio povo, mas pensando sempre neles mesmos. E também vocês viram os sacerdotes simplesmente não alertando o povo, não cuidando dessa parte espiritual do povo. Então Deus permitia essas coisas. Bom, após essa praga que vai se abater sobre o reino de Judá, vai se levantado esse profeta, o profeta Joel. E a mensagem do profeta Joel é uma mensagem de arrependimento, ou seja, um clamor para que o povo se arrependesse. É como se ele dissesse: olha, essas coisas estão acontecendo porque o povo abandonou o Senhor, porque o povo abandonou ao Senhor, seu Deus. E como a gente fez na semana passada, nós vamos também ler aqui para você alguns textos importantes para você entender aí o livro de Joel. O livro de Joel é muito pequeno, mas muito importante. Ele só tem apenas 3 capítulos. E uma divisão básica, né, é aquela que o autor já fez ali, falando: olha, primeiro ele chama o arrependimento, depois você tem a restauração, ou a promessa da restauração, e no final você tem aí o fim de todas as coisas, né, que são mais proféticos, é uma questão mais do milênio. Bom, vamos lá. Joel, abre a sua Bíblia, tá? Joel capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel, é a única coisa que nós sabemos dele, né? E diz o versículo 2: ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração para os nossos filhos, ou seja, contem essa história, vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a essa geração. Ele já abre o livro, já a sua mensagem, já falando, né? Olha, o que está acontecendo? Vocês já viram isso acontecer? Vocês têm notícia nos outros reinos, dos povos aí pagãos que estão ao nosso entorno, que isso aconteceu? Então conte essa história para os seus filhos, conte essa história para a sua geração. Versículo 4. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Aqui esse versículo 4 é muito interessante. Não são animais diferentes, na verdade esse aqui é o desenvolvimento, né, do próprio gafanhoto. A Bíblia Deike traz para gente, dizendo para gente que a lagarta ela tem 4 estágios. Ela é chamada de lagarta, do hebraico hagazã, que é roedor. Depois ela se desenvolve, ela não tem asas, depois ela se desenvolve, se transforma no gafanhoto, hebreu arbé, ou enxame. A outra palavra é locusta, e elec, que é o devorador. E ele mais também não voa, e o pulgão, que é o castigo, o destruidor, que é o gafanhoto totalmente desenvolvido, com asas e patas longas, e capaz de devorar tudo que estiver em sua frente. Então muita gente, sem conhecimento, acha que são animais diferentes, que são pragas diferentes, bichos diferentes. Não, na verdade é um inseto só, é o gafanhoto, mas há desenvolvimento do gafanhoto. O que ele está querendo dizer aqui? São 4, como se fosse 4 tipos de punição, ou seja, que Deus iria trazer sobre Israel. Alguns eruditos então acreditam que o que Joel estava querendo dizer, o que Deus estava querendo dizer através de Joel, é que pela nação de Israel não se arrepender, Deus permitiria com que várias punições ou várias destruições se abatessem sobre o caso de Israel. Então a gente sabe que teve vários cativeiros. A gente só fala do cativeiro babilônico, que foi o último cativeiro que próprio o Reino do Sul vai sofrer, em 586 por Nabucodonosor, mas se esquece que o Reino do Sul caiu em 622 para a Síria. Então houve vários cativeiros. No cativeiro foi Daniel, no outro cativeiro foi levado Ezequiel, no outro cativeiro. Então esses cativeiros foram ordens sucessivas, né, de Deus punindo Israel por causa do seu pecado. Então Deus já estava mostrando para Joel o que ia acontecer. Mas olha só, versículo 5: despertai, ó ébrios, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca
Ou seja, vocês estão dormindo, vocês estão como bêbados, e vocês não estão percebendo o que está acontecendo. Isso é interessante, presta atenção. Joel, o profeta, ele tem... Lembra que a gente viu isso semana passada, na lição 2 ou na lição 1, você pode comentar aí, quem lembra, quem estuda com a gente sabe, o autor falou com a gente o seguinte: o profeta, ele tem uma visão do seu tempo, ele consegue ler o tempo, ele não fica dormindo, ele não fica à toa, ele lê o tempo, ele percebe o tempo. Então ele fala, ó, está acontecendo alguma coisa. Ele tem essa percepção. E Joel, ele tem essa percepção, quando ele olha as coisas que estão acontecendo, que não eram normais, aquela praga de gafanhoto não era algo normal, então ele está falando assim, Deus está falando alguma coisa. Isso é interessante, porque tem pessoas que não despertam quando Deus fala. Deus está falando, mas a pessoa está dormindo. Deus está falando, mas está como Jonas na beira do barco, na polpa do barco, dormindo. As coisas estão acontecendo, a família está sendo, às vezes, abatida, destruída, está perdendo as coisas, mas ele está nem aí. Qual é a hora do Brasil, né? Largou de mão e está como um ébrio, ou seja, está como bêbado, como alguém que não sente as coisas. Aí ele está falando, o Joel está clamando, dizendo, despertai, ó ébrios, né? Olha só, versículo 6, porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa, sem número, os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Está se referindo aos povos, né, que viriam destruir. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira e despiu-a toda e lançou-a por terra e os seus sarmentos se embranqueceram. Ninguém está querendo dizer que assim como os gafanhotos eles vieram, destruíram a produção, essas nações também serão como gafanhotos que vão destruir a Israel. Por isso que a gente tem que despertar. O que era o despertar? Era Israel voltar ao Senhor. 10, versículo 10, 1:10. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou e o óleo falta. O mosto aqui é bebida, né? Uma bebida que é produzida, que eles bebiam, que é tipo um vinho, só um vinho forte, uma coisa meio... O mosto era uma bebida muito forte, né? Ele está falando, não tem mosto, que o mosto ele servia simplesmente para deixar a pessoa, como é que eu vou dizer... entorpecida, não sentir dor numa hora de uma cirurgia, alguma coisa assim. Então nem isso você tem para você aliviar a sua dor. A terra, o trigo está destruído e o mosto secou e o óleo falta. Ou seja, olha, assim como a nossa terra foi destruída materialmente, nós também estamos sendo destruídos espiritualmente. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Vamos continuar, vem comigo. Não dá tempo de a gente ler tudo, lógico, nem é esse o objetivo, é só pontuar aqui contigo os versículos principais para você entender, Joel. Versículo 14. Santificai um jejum e apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então, no 1,14 ele está falando, façam jejum. Isso é muito importante, porque muita gente não sabe para que faz jejum, né? Tem gente que faz jejum para quê? Eu faço jejum. Irmão, estou numa prova. Irmão, está faltando jejum, tem que fazer jejum. Eu quero comprar minha casa própria. Vou fazer um jejum. Está faltando... Vai fazer um jejum. Eu quero passar uma vitória que dá difícil. Faz jejum. O diabo se levantou contra a minha vida. Faz jejum. O jejum não é para isso. Jejum significa arrependimento. Jejum é um período de tempo que você se abstém voluntariamente de alimento por um período de tempo. Ele pode ser parcial, ou seja, apenas consumo de água e não alimento. Ele pode ser total, ou seja, você não come nem bebe durante o tempo que você estabelecer. Pode ser 12 horas, pode ser 24 horas, claro. Tudo isso tem que ser acompanhamento médico, conversar com o seu pastor, se você pode fazer ou não pode, se você toma remédio ou não toma, né? Você tem que conversar. Isso não é assim da sua cabeça querer sair fazendo jejum. Mas o jejum, basicamente, ele é isso. E ele serve para quê, gente? Ele serve para quê? No período que o seu corpo estiver sem alimentação, você se quebrante. O seu corpo sem energia, o seu corpo sem o alimento que traz energia, faz com que você se abata fisicamente. Esse abatimento fisicamente abre em você uma porta, um caminho para o mundo espiritual, para que você esteja mais quebrantado diante de Deus, para que você esteja mais sensível à voz de Deus. É para isso que faz jejum. Jejum é símbolo de contrição, guarde isso, é símbolo de arrependimento. Então quando ele diz santificai o jejum, é porque era
arrepender-se. Era para vocês se arrependerem. Naquele tempo, no jejum, não era como é hoje. Que eu falei, pode ser total, parcial, 12 horas, 20 horas. Naquele tempo, o jejum era não só apenas se abster de alimento, mas também vestir uma roupa diferente. Né? Você vestir uma roupa, tipo uma roupa rota, amarrotada, para que todo mundo soubesse que você estava amargurado, que você estava entristecido por algo. Então, você colocava essa roupa, como o salmista vai falar em alguns casos, né? Roupa de saco. O que era roupa de saco? Era uma roupa rota, uma roupa sem feitio, uma roupa larga, né? Uma roupa sem cinto, ali você ficava meio que jogado, né? E muitas das vezes você sentava nas praças e jogava pó sobre a sua cabeça, né? Então isso era sinal de que Deus havia feito, que tinha acontecido uma calamidade na sua vida. Você estava arrependido, mas não só arrependido, você estava contrito, você estava quebrado, né? Então todo mundo tinha que ver. Foi por isso que Jesus advertiu, né, os fariseus que gostavam de jejuar e ficar fazendo esse teatro nas praças. Então, na verdade, o coração deles estava longe. Então, quando o autor fala pregoai o jejum, não era só fazer isso, era se vestir de saco, era ir para as praças, era jogar terra sobre a cabeça, né? Mas não era só exterior, não, era interior. Era esse que ele fala, santifica o jejum. Por quê? Porque é necessário que o povo se arrependa. Aí quanta coisa você já aprendeu, né? Já aprendeu para que serve o jejum, já aprendeu sobre a questão do gafanhoto. Aí quem fica com a gente aprende mais. Versículo 15, 1,15, o dia do Senhor. Gente, não dá tempo da gente entrar nessa questão aqui do dia do Senhor, mas eu tenho um vídeo, eu tenho um curso, aliás, você sabe que eu tenho vários cursos da Hotmart, professores de EBD, superintendente de EBD, o Espírito Santo, o profeta Ezequiel, e também tem aqui pra gente aqui sobre Apocalipse. E no curso de Apocalipse, pela Hotmart, eu falo ali sobre o dia do Senhor, eu falo sobre, são 15 aulas sobre escatologia pura, dentro da vertente que nós acreditamos, né, que a Assembleia de Deus acredita. Dentro dessa vertente você tem ali uma aula de escatologia, né, várias aulas com um curso muito bom, onde eu explico que é o dia do Senhor. Mas, então, se você quiser saber mais, né, não vai dar tempo da gente abordar muita coisa nesse vídeo, mas vai lá e faz sua inscrição, o link está aqui embaixo. Bom, mas o que é esse dia do Senhor, né? O dia do Senhor, que fala na revista, é um dia de julgamento. É o dia que eles relacionavam, os antigos profetas, essas profecias, relacionavam com o juízo final. Que era o juízo final? Ou que era o dia do Senhor? Era o dia que Deus viria julgar as nações. Era o dia que Deus viria julgar a todos aqueles que abandonaram ao Senhor. Era chamado dia grande e terrível, dia do Senhor. Isaías 2,10 fala também sobre isso, o dia do Senhor, eis que vem o dia do Senhor. Então muitos profetas, eles traziam essa mensagem. Então, primeiro tinha que vir o arrependimento. Por quê? Porque viria o dia do Senhor. Ai daquele, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Vamos para o capítulo 2, que estamos numa segunda fase. Aí o capítulo 1 termina falando desse arrependimento, falando do dia do Senhor, que é necessário apregoar o jejum, que o povo está sendo destruído pelo gafanhoto. Essa destruição vai ser em 4 levas, em 4 etapas, não vai ficar nada no final, e realmente não fica. Nabucodonosor destrói bastante coisa, né? E vem o capítulo 2. E aí vem, tocai a buzina em Sião, versículo 1, e clamai em alta voz no monte da minha santidade, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Agora, versículo 2, dia de trevas, de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalha sobre os montes, povo grande e poderoso, qual deste tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Aqui, os teólogos acreditam que nesse capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 11, ele está se relacionando lá no final do Apocalipse com os gafanhotos que surgem lá. Você sabe que os gafanhotos no Apocalipse, eles não são gafanhotos, mas é uma linguagem simbólica que representa as nações estrangeiras, nações que vão se levantar contra Deus e vão ferir os homens. Tá? Agora, aqui, olha que
Que sacada, né? O profeta está querendo dizer o seguinte: olha, você lembra, você viu os gafanhotos, como é que eles devoram, como é que eles destroem? Assim também virá no dia do Senhor uma nação, um povo, um exército cruel, malvado, poderoso, que vai destruir a todo. Então, diante dele o fogo se consome, atrás dele com chamas e brasa. Claro que isso tudo é uma linguagem figurada para mostrar o sofrimento que vai ser, né? Naquele dia. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um dos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém, versículo 8, apertará seu irmão, e irá cada um pelo seu carreiro. Sobre a mesma espada se arremacerão, e não serão feridos. E aí ele vai, né, falando dessa destruição. Bom, e aí logo depois que ele fala da destruição, no dia do Senhor, um alerta, né, essa repreensão, vem ainda agora a restauração de Israel. Você que lê o Apocalipse, que sabe, que fez até o cursinho, a gente sabe que depois dessa batalha de Magedon, vem ali ao final de todas as coisas, entre aspas, né, final de todas as coisas, entre aspas, porque a terra está sendo moldada, preparada, né, a terra está sendo purificada, e aí vem o novo céu e nova terra, enfim, e aí vem a restauração também de Israel, que também será restaurado, e ele trata disso a partir do versículo 12, olha que maravilha. Ainda assim agora, mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Olha como é que se faz o jejum. Jejum tem que ter choro, Jesus tem que ter pranto, Jesus tem que ter, né, o jejum, né? Agora, é claro, aí você fala, mas Jesus falou para não parecer. Sim, Jesus falou para não parecer, ou seja, nós não precisamos mostrar para as pessoas que estamos jejuando, que estamos, que lava o seu rosto, né, troca a sua roupa, não tem que botar roupa de saco mais, nada disso. Mas dentro do seu coração tem que estar ali, Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda, Senhor, eu sou falho, Senhor, eu sou fraco, Senhor, eu sou pequeno, Senhor, me arrependo, Senhor, eu sou pecador. Jejum é isso. Mas dentro de você, internamente dentro de você, tem que estar assim. Versículo 13, e rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Então, olha só que tremendo, sempre que ele está querendo, que os profetas estão falando uma mensagem dura, no fundo, eu consigo ver a misericórdia de Deus, porque é como se Deus falasse, olha, se vocês se arrependerem, isso não vai acontecer com vocês, o mal não virá. E ele diz assim, rasgai o vosso coração e não o vosso vestido, porque, como eu falei, antigamente esse jejum era feito dessa forma, né? Era feito exterior, eles se vestiam, sentavam na praça e jogavam pó sobre a cabeça. Ele falou, olha, não adianta fazer isso se o teu coração não estiver em mim, diz o Senhor. Não adianta você fazer isso, rasgar sua roupa exterior, mas o que você precisa é rasgar o seu coração. E aí outro profeta vai dizer, tirai o coração de pedra e eu colocarei um coração de carne, ou seja, o arrependimento genuíno. Porque se você fizer isso, se você se arrepender, Ele é misericordioso. Versículo 14, quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição. Então ele reforça muito essa questão do jejum, da restauração, da busca ao Senhor. Bom, então, vamos seguindo o que ele está querendo dizer. Se vocês se arrependerem, se vocês fizerem um jejum, que não é o coração, que não rasgue não a roupa, mas o coração, olha o que vai acontecer. Versículo 25. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Aí ele repete toda aquela sequência de pragas, né? Pelo gafanhoto, pela locusta, pelo purgão e pela oruga, o meu grande exército que enviei entre vós, e comereis abundantemente, ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Então, que maravilha, louvado seja Deus. Aqui muita gente pega assim, fala assim, pega o versículo isolado e fala, irmão, comereis abundantemente, né? Restitui-vos-ei os anos que foram consumidos. Aí pega um versículo fora de contexto e joga para hoje e fala, não, Deus vai fazer isso na nossa vida. Não, é isso que diz o texto. Deus vai fazer isso se nós nos arrependermos. Se nós não nos arrependermos, Deus não vai fazer isso.
Então primeiro tem que vir o arrependimento. Primeiro tem que vir a conversão, para depois as bênçãos possam chegar na nossa vida. Ok? Primeiro eu tenho que voltar para o Senhor, para que depois, então, tudo que foi destruído, e observe que tudo que foi destruído, ou seja, tudo que o diabo levou, tudo que o diabo tomou, tudo que o diabo consumiu, por causa do meu pecado, não por causa de Deus, mas por causa do meu pecado, da minha miséria, Deus permitiu que isso acontecesse, Deus vai restituir. Aleluia. Você crê nisso? Você crê, querido? Você crê, querida? Quando talvez você perdeu alguma coisa, talvez você perdeu algo, alguém, né? E o inimigo, Deus permitiu que você tivesse perdas na sua vida. Mas quando a gente se arrepende e volta para o Senhor, Deus restitui. Eu creio nisso. É bíblico. Deus restituiu o ano que você perdeu, restituiu o dinheiro, a saúde, tudo que você perdeu quando nós, né, nos voltamos para o Senhor. E comereis abundantemente e ficareis satisfeitos. Bacana. Agora, aprofundando, mais para frente, nós temos o tema fundamental de Oséias. Para mim é o tema fundamental, que é a descida do Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo. Porque até então, o Espírito Santo, ele vinha e voltava. Ele descia sobre homens e mulheres escolhidos a dedo para uma tarefa e depois ele se retirava. Ele desceu sobre Moisés e voltou. Ele desceu sobre Sansão e voltou. Ele desceu sobre Davi e voltou. Ele descia sobre esses homens, né, e voltava, como ele falava com os profetas, dizendo: e veio a mim o Senhor, e veio a mim o Senhor. Ou seja, o Espírito Santo descia e voltava. Mas Joel estava agora anunciando algo diferente. Joel estava dizendo que algo iria acontecer para frente, quando ele diz assim: e há de ser que depois, versículo 28 do capítulo 2, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos, vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. O que o Joel está falando para a gente é que chegaria o dia em que o espírito seria derramado sobre toda a carne. Isso, deixa eu te mostrar, não é coisa pouca. Por quê? Porque o judeu, ele era exclusivista. Ele achava que a salvação era só para ele. Achava que a Deus era só dele. Eles não viam naquela época uma salvação global. Eles não entendiam isso. Para eles, a salvação era para Israel. Eles eram a nação santa, escolhida, separada por Deus. Não existia, e cada povo tinha o seu próprio Deus. Eles até entendiam esses próprios deuses, mas eles achavam que de todos esses deuses, apenas o único e mais poderoso era o Senhor. Agora, Joel está alargando esse conceito, dizendo: não, o Espírito não vai ser derramado só para nós, o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Aleluia. E o Espírito vai ser derramado sobre todos. E aí ele é interessante porque, se você perceber, ele vai fazendo um escalonamento dos grupos que eles acreditariam que não receberiam o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não desceria sobre essas pessoas segundo a ótica judaica. Tinha que ser jovens, tinham que ser fortes, tinham que ser, né? Agora observe que o Espírito desce justamente sobre pessoas que não teriam, olha, sobre as filhas. Lembra que eu estou falando sempre que as mulheres desprezadas? Opa, as filhas vão profetizar. Como é que as filhas vão profetizar se mulheres não podem falar nessa sociedade? Mas o Espírito vai reverter essas coisas. O Espírito vai inverter essa lógica. Oh, aleluia! O Espírito vai inverter. Agora as mulheres vão profetizar, ou seja, elas vão falar, porque profecia é falar. Os vossos velhos terão sonhos, ou seja, Deus vai falar com eles terão sonhos. E os vossos mancebos terão visões. Aleluia. Olha que maravilha, né? Mancebo tendo visão e velho tendo sonho. Aqui não dá tempo da gente fazer tudo, mas a gente pode pensar em Eli, o sacerdote Eli e o novo Samuel, tá? Ele está dormindo, ele dorme porque ele é velho, mas ele é velho, mas não sonha. Deus não fala com ele, Deus fala com o jovem, Deus fala com Samuel, né? Então, aqui não, ele está falando, Deus vai falar com todos, vai falar até com quem está velho, né? Os velhos terão sonhos, e também os servos, e sobre as servas.
Ora, os servos eram pessoas na sociedade, últimas pessoas a serem contadas à vista, então eles não eram notados, mas agora eles vão receber o Espírito Santo. Naqueles dias derramarei o meu Espírito. Essa mensagem dele, é por isso que ele é conhecido, eu chamo ele de profeta do avivamento, porque essa mensagem dele ficou interpretada durante muito tempo, de 825 até a época de Cristo, interpretada como que o Espírito Santo sim, seria derramado, mas não agora, seria derramado lá no final de todas as coisas, lá depois do grande dia do Senhor que aprendemos no capítulo 1. No final de todas as coisas, a glória de Deus encheria toda a terra, e então todo mundo conheceria a Deus, então o Espírito seria derramado. Então os judeus acreditavam assim, até que Atos 2, o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas que estavam no cenáculo. E Pedro fez uma releitura, ele fez uma apropriação do texto de Joel e aplicou para os dias dele, porque ele vai dizer que esses últimos dias, na visão, essa palavra, esse texto, últimos dias, era sempre visto como texto profético, que últimos dias sempre ligados à volta de Cristo, sempre ligados à volta, ao surgimento do Messias, ou à restauração e purificação de todas as coisas. Mas o que o apóstolo Pedro está fazendo é dizendo, não, esses últimos dias já começaram, nós estamos vivendo os últimos dias, aleluia. E por que ele diz que está vivendo os últimos dias? Porque para ele, Jesus, a parousia estava acontecendo já. Jesus disse que ia voltar e eles estavam crendo, então para eles já estavam vivendo os últimos dias. Então, isso é muito interessante. Ele se apropria do texto e fala, porque está escrito que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, a partir de Atos 2, nós temos o cumprimento da promessa de Joel, que esses últimos dias já começaram. Começaram quando? No Pentecoste. E aí é claro que esse dia não tem a ver com tempo, não tem a ver com sol, com 12 horas, com 24 horas. O dia é um dia profético, é como uma dispensação de Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias. Ok? E começou não a ontem, nem amanhã, nem no século XX, começou lá no tempo de Pentecostes, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus como um dia. Então, que maravilha! Ele é o único profeta que está falando sobre, único não, mas um dos mais importantes que está falando sobre o Espírito Santo. Capítulo 3, a gente encerra, capítulo 3, versículo 13, lançai a foice, porque já está madura, e a seara, vinde descei, porque o lagar está cheio, de vasos de lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. E aqui ele vem descrevendo um contexto, de novo, escatológico. Ou seja, o final de todas as coisas, a punição dos ímpios, e a ideia de que Israel precisava realmente se converter. Então, o que a gente aprende com esse livro de Joel? Aprende, primeiro, Deus é misericordioso, aprende que nós devemos nos voltar para Deus, devemos nos converter cada dia mais, e que aprendemos que o Espírito Santo está descendo sobre nós. Essa profecia de Joel está valendo. Eu queria que você cometesse a profecia de Joel está valendo. Ou comente, estamos vivendo os últimos dias. Eu estou vivendo os últimos dias. Vamos comentar isso. Eu estou vivendo os últimos dias. A igreja está vivendo os últimos dias. De ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Maravilha, Que bênção. Então, esse é o nosso contexto geral. E dito isso, nós passamos agora para o tópico 1. Não abandona não, fica aí porque o pessoal não sai do vídeo não, tem muita coisa boa, a gente aprendeu o contexto, agora vamos aplicar na lição. Introdução: o arrependimento sincero e a mudança de vida são a base da genuína espiritualidade. Olha, aqui dá para dar uma aula. Vocês acham legal a gente chamar aí, quem sabe, aí o que você acha da gente convidar o pastor Antunes para fazer uma live com a gente aí para falar, que eu acho que é benção. Será que ele vem? Eu já fui na igreja dele aqui pertinho, na igreja aqui, de Bairro Amazonas, um homem de Deus ali, um culto abençoado. Pensa num culto abençoado. É o culto dele lá da igreja, um povo, eu quero mandar um abraço para esse povo abençoado. Quem sabe não faz uma live com a gente? Olha aqui, que aula. Só isso aqui dá uma aula, professor. O arrependimento sincero e a mudança de vida são a base da genuína espiritualidade. Ou seja, não existe espiritualidade sem arrependimento.
Não adianta você dizer que eu sou espiritual se você não se arrependeu, se você não largou o pecado. Você não é espiritual. O apóstolo Paulo fala que você é carnal, Gálatas 5. No livro do profeta Joel encontra-se esse chamado, e por isso ele é conhecido como profeta do avivamento. A maravilha, né? Profeta do avivamento. Por que profeta? E a gente vai discutir agora na lição essa questão do avivamento. O cenário da mensagem. O profeta Joel. Joel profetizou numa época de grande devastação em toda a terra de Judá. O contexto histórico de Joel apresenta um tempo de calamidade decorrente da destruidora praga de gafanhotos e de uma grande seca, que eu já falei aqui para vocês, né? Essa alteração climática que acontecia e traz a devastação da colheita, muita pobreza, muita miséria. O povo ainda não havia atingido o estado de depravação presenciado em outras épocas, mas a religião já se caracterizava por um notável formalismo. Então ele está dizendo aqui que o povo ainda não estava ainda, né, como a gente viu lá em Osés, completamente, já Osés vem depois, né, já mais, e no Reino do Norte, sobretudo, o Reino do Norte foi muito mais, como é que eu vou dizer, muito mais pecador, né, muito mais, como é que o pecador, não, o Reino do Norte era mais imoral, mais depravado, mais longe de Deus. Inclusive é interessante, você pode depois pesquisar, das 10 tribos que a tribo do norte compunha, nenhuma delas, né, se restaurou, foi restaurada, né? Enquanto do sul você tem nacionalidades tribos de Israel que conseguiram regressar. Enfim, isso é uma tese, né? Não tem nada como a gente comprovar, mas é uma tese que diz, e isso aconteceu porque o Reino do Norte não era nada fácil. Então, mas mesmo assim, Deus levantou Joel para profetizar contra o pecado, né, e a impunidade que estava acontecendo. 1.1. Conhecendo um pouco mais o profeta. O nome Joel significa o Senhor é Deus, assim como outros, não há biografia, apenas que ele é filho de Petuel. Aí ele vem aqui com um comentário, né? 2 Reis 12, que é bom você ler. E apesar da escassez de informações sobre Joel no Novo Testamento, o apóstolo Pedro, lembra que eu falei para vocês, faz uma referência à profecia dele, ratificando assim seu ministério. O que o autor está falando para a gente? Está falando, olha, Joel é importante sim. Joel é tão importante que o Novo Testamento fala dele. Então isso é um método, né, que a gente chama da crítica textual, que é uma cadeira que fala, que a gente estuda como é que a gente vê se aquele texto é bíblico, se não é bíblico, se ele é verídico ou não. Né? O que os outros livros falam dele. Né? Um livro que ninguém cita, que não é falado em lugar nenhum, ou um versículo isolado, né, a gente fica ali meio que desconfiado. Então, quando tem mais de um versículo fazendo referência, né, àquele texto, então isso dá embasamento, dá força. E é isso que ele está falando para a gente. Olha, o Joel, apesar de pequeno, e apesar de ser um homem desconhecido, uma mensagem praticamente para muitos, né, não para nós, mas uma mensagem não muito forte, lá no Novo Testamento tem a referência sobre a profecia do avivamento dele. Bom, 1.2, a invasão dos gafanhotos. Nos dias de Joel aconteceu grande destruição por uma praga de gafanhotos que devastou toda a plantação, deixando o povo na fome, miséria e seca. O gafanhoto é um inseto saltador que se alimenta de vegetais, todo mundo conhece, né? Ele passa por 4 fases em sua vida, que são relatadas distintamente em Joel 1.4. Lembra que eu falei? A locusta não é 4 animais diferentes, é o mesmo animal que passa por uma fase de transmutação, como se fossem 4 tipos diferentes de gafanhotos, cortador, migrador e por aí vai. Aí as pessoas falam, aí já vi gente falando que o cortador é um tipo de demônio, o migrador é outro tipo de mal. Se você não tem nada disso, irmão, pelo amor de Deus, não fica inventando nome de demônio que não tem, que não existe. Não, mas eu vi. Agora vai vir gente comentar assim, não, mas é o migrador que está na vida do irmão. Mas é o destruidor, é o cortador, irmão. Pelo amor de Deus, fica vigia. Tá, vamos ler a Bíblia direitinho. 1.3. A necessidade urgente de arrependimento. Deus, por intermédio do profeta, chama o povo ao arrependimento e à santificação. Então a gente leu, volta, rasgai o vosso coração e não a vossa veste. O Senhor diz que todos, independente da idade, deveriam se arrepender. Aqui, o 2,16, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, para aí a lua de mel, saia do seu quarto e para tudo que você está fazendo, porque é muito importante a nação parar e olhar, se voltar para Deus.
Também deveriam guardar na memória como o pecado traz grave consequência à vida daqueles que insistem em sua prática sem responder ao chamado do Senhor para uma vida de santidade. Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos e vossas filhas, e a seus filhos e os filhos destes, e a outra geração. Aqui, que eu li lá no começo, olha, conte essa história. Vocês não podem ter uma memória curta. Deus está falando, fazendo, as coisas estão acontecendo, e vocês não estão fazendo, cumprindo o que diz lá no Pentateuco, em que o pai precisa ensinar os preceitos do Senhor, precisa passar para os seus filhos isso. Essa geração precisa saber o que está acontecendo e o que os males que é abandonar o Senhor. Então era necessário que o povo se voltasse para Deus e que isso fosse falado, fosse trazido. Gente, e por falar nisso, né, eu estou com essa campanha aí para a África. Esse mês, dia 28, eu vou estar viajando para a África. E eu, além desse e-book, né, que está aqui, que você pode baixar, você pode também ser um apoiador do canal, apoiador do Conexão África. O link está aqui embaixo, você vai apoiar, seu nome vou estar falando aqui. Das pessoas que compram o e-book também vou estar falando, mas é importante você estar nos ajudando nesse sentido, tá bom? Aqui embaixo está o link, não deixe de apoiar não, conto com a sua ajuda para a gente fazer missões. Todo dia eu trago atualizações, eu falo o que está acontecendo, quanto está entrando, o que eu vou fazer lá. Vamos trabalhar com jovens, trabalhar com instituições carentes, né? Vou pregar a palavra, mas sobretudo trazer um alívio, conforto para os nossos irmãos em Angola. Não vai fundar a igreja. Angola tem tanta igreja quanto o Rio de Janeiro. Cada rua tem 2 igrejas, 3 igrejas. O problema de Angola não é igreja. O problema de Angola é palavra, é carinho, é afeto. Muita coisa que foi roubada do nosso povo africano durante muito tempo, e a gente tem uma obrigação moral de estar lá com eles e devolver um pouco daquilo que a sociedade do século XVI e XVII roubou através do tráfico negreiro. Eu vou estar lá e eu espero que você possa nos ajudar. Vai ser uma bênção. Quero gravar, quero fazer fotos, quero compartilhar com vocês nossas experiências. O povo lá está me esperando, está aguardando, está com o coração ardendo. A gente vai levar o machado de volta para a África. Vai ser bênção, tá bom? Se você puder ajudar, muito obrigado. Tópico de número 2. A mensagem de Joel. No tópico 2, a gente vai ver a singularidade da mensagem do profeta, é que ela se origina de uma experiência do cotidiano, ou seja, a contemplação de uma praga de gafanhotos. Está antenado no que está acontecendo. Irmão, o cristão tem que estar antenado no que está acontecendo. Eu sempre preguei isso na minha congregação, quando eu estava dirigindo, eu falava, olha, e o nosso presidente também fala sobre isso também, né? Tem que estar antenado sobre o que está acontecendo no jornal. Não vou ler o jornal. Não, você tem que saber. O apóstolo Paulo falou, examina tudo e retém o bem. Tem que saber, tem que estudar, tem que se aprofundar, tem que buscar conhecimento. E ele era um homem que lia o seu tempo. E hoje o cristão não pode se abster de ler o seu tempo, de ler notícias, de estar na internet, de ver o que está acontecendo no mundo. O mundo está dizendo, Jesus está voltando, então eu preciso saber o que o mundo está acontecendo no mundo, sabe? Eu não posso me alienar das coisas que estão acontecendo no mundo. O profeta é aquele que tem uma visão, uma leitura social, né? O profeta não pode estar desconectado da sua sociedade. Nós não podemos estar desconectados da nossa sociedade. Eu não posso estar desconectado do que está acontecendo do lado da minha casa, sabe? Se eu moro numa comunidade onde há violência, né, onde há destruição, eu não posso estar alheio a isso, não, como se nada estivesse acontecendo. Não, Jesus está comigo, então está tudo bem. Não, se Jesus está com a gente, a igreja está aqui, então não está bem. Não está bem, você tem que ver, está acontecendo um problema no meu bairro, tem um problema na minha comunidade, como é que eu posso mudar isso? Como é que eu posso alterar isso? Está acontecendo um problema na minha cidade. Como é que eu posso alterar jejum, oração? Que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que estar entendendo e lendo os sinais que estão acontecendo. Talvez onde você mora não tenha nada disso, não tenha violência, não tenha tráfico, não tenha droga, não tenha nada disso. Mas pode ter outro problema. Você tem que estar, não pode estar ali alheio. Tem cristão que ele parece estar dentro de uma bolha. Ele não é um profeta. O profeta não vive dentro de uma bolha. Como se as questões sociais não chegassem até a porta dele. Se não fosse, ele fosse de outro mundo. Claro, nós somos de outro mundo. Mas as coisas que acontecem no mundo me afetam. Ok? Me afetam, me atingem. E eu preciso responder a ela. A igreja precisa responder a ela. Então, ser voz profética é isso. E Joel, ele está antenado o que aconteceu. Ele viu a destruição do gafanhoto. E ele pensou, não, Deus está falando alguma coisa.
Se Deus permitiu, é porque alguma coisa está acontecendo, alguma coisa tem. E a gente tem que. Vou fazer alguma coisa. E ele vai orar, ele vai buscar e vai trazer uma resposta, vai trazer uma mensagem. E a mensagem dele é: o povo está pecando e precisa se arrepender. 2.1. O alerta do profeta. Na cultura daquele tempo, qualquer sinal da desordem na natureza era entendido como castigo de Deus. Inundações, gafanhotos, granitos, eclipses, secas, né? Tudo era uma percepção, olha, né? Deus está falando alguma coisa. Esses sinais provocaram reflexões e um convite para um ajuste naquilo que desagradava ao Senhor. Nos 2 primeiros capítulos do livro de Joel percebe-se um cântico triste, porque também há nesse livro de Joel, no livro de Oséias, há uma questão lírica, há uma questão poética. Né? Você não pode, só Salmos que é um livro poético, não. Os profetas também usavam uma literatura poética. A literatura produzida pelo profetismo era às vezes uma literatura alegórica e poética. Então é como um canto, é um lamento. Ele está olhando para a destruição que fez e está comparando aquela destruição física com a destruição espiritual de Israel. E está determinando que isso aconteceu porque o povo abandonou o Senhor. Mas que se o povo se voltasse para Deus, isso não mais aconteceria. Agora, descreve apenas, apesar disso, Joel descreve que o país, versículo Joel 1,8, lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Uma linguagem poética, né? O povo está lamentando, o povo está desesperançado, o povo não vê perspectiva, não vê saída, a miséria é muito forte, porque essas questões sociais, elas quer queira, quer não, ela atinge a todo mundo. Então o povo desiludido, e muitas das vezes até mesmo quando isso acontece, as pessoas começam a culpar a Deus, né? Por que Deus permitiu? Por que isso aconteceu? Deus é mau, Deus é ruim. Não. Joel vai falar assim, isso é culpa do homem. Ele que tem errado. Tal é a tristeza. Olha só outra linguagem poética. Joel 1,12. Todas as árvores do campo se secaram e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Isso é lindo, né? A gente não pode ler a Bíblia como um livro literal, né? Então aqui, olha só que bacana. A alegria se secou. Olha aí metáfora, né? Coisa linda. A alegria se secou secou entre os filhos dos homens. A alegria pode secar? Pode, numa linguagem poética. Ele está querendo dizer tristeza, depressão, tomou conta de toda a sociedade, toda a nação. Mas em seguida faz um apelo à conversão. Será que ao olhar para o país devastado, aquele povo vai reconhecer que precisa se voltar para o Senhor? Aqui ele faz uma pergunta. Por que ele faz essa pergunta? Bom, ele observa o que aconteceu. Ele constata, né? Ele constata. Ele observa, observou. E 2, ele constatou, olha, aconteceu isso, né? A praga do gafanhoto. O povo está desanimado, desesperado. Agora, será que o povo vai entender que isso aconteceu por causa do seu pecado? Será que o povo está entendendo por que está sofrendo? Olha, vem comigo. Mais do que importante do que o sofrimento é você aprender com ele. Eu vi uma frase muito importante que eu aprendi hoje, no dia da gravação, que diz o seguinte: sobre todos os grandes vencedores fracassaram. Todos os grandes vencedores fracassaram. Albert Einstein, o exemplo nato, né, não foi bem na escola na sua primeira fase da vida, né, depois se transformou, na verdade foi um dos físicos mais brilhantes que nós já temos, que a humanidade já produziu. Mas a história dele, educacional, não foi uma história de sucesso nos seus primeiros anos de vida. Thomas Edison também, da mesma forma, várias das suas invenções foram recusadas, né, até que ele se tornou um grande homem aí, como também Graham Bell, que é o homem que vai descobrir aí o telefone. Então, todos esses homens, todas essas pessoas foram pessoas que tiveram fracassos na vida, mas não pararam diante dos seus fracassos, entenderam os seus fracassos. Aquele homem que criou a fita isolante, sabe a história da fita isolante? A fita isolante foi criada nos Estados Unidos para trabalhar com modelos automotivos. Era feito somente para poder fazer pintura dos carros, era usada para pintura dos carros, foi criado para isso. E o dono da fábrica falou que isso não prestava, que não sei o que não era para servir para nada. E mais tarde ele foi e criou algo que todo mundo usa, né, que é o Durex, né, que é criado aí, ficou rico, milionário. Ele inventou o Durex. Quando ele inventou, ninguém ligou.
Quem criou o presto-barba também da mesma forma também, e falaram assim, para que você vai usar isso? Todo mundo usa gilete. Aí veio um homem que criou o presto-barba, ficou milionário. Mas antes ele teve muitos nãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a questão não é o fracasso. Porque o fracasso, aí vem a frase que eu aprendi, o fracasso não te define. O fracasso é aquilo que vai... A importância do fracasso não é você ser definido pelo fracasso, né? Mas você aprender com ele. Ou seja, você não pode ser definido pelo fracasso e vir como uma pessoa fracassada, mas você aprender com o fracasso. O que o fracasso te ensina? O que as quedas te ensinam? O que os seus tropeços te ensinam? Você não pode passar pela vida tropeçando e errando sempre. E o curioso é que às vezes a gente erra nas mesmas coisas, ou seja, a gente não aprende nada. É isso que o profeta está falando. Olha, eu estou vendo o que está acontecendo, mas eu tenho que agir. Eu tenho que saber por que isso está acontecendo. Eu tenho que aprender alguma coisa. E o que ele está dizendo? Qual é o problema? O problema é que vocês estão afastados de Deus. Volte para o Senhor. Se arrependam para que isso não aconteça mais na sua vida. Como Jesus que curou aquele homem falou assim, olha, vai agora, falou assim, ó, não peque mais, para que isso não aconteça coisa pior. Ou seja, aprenda com seus erros. Né? Isso é muito importante, a gente aprender com os nossos erros. Né? Alguém diz que sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Isso é furado, isso já passou essa época de aprender com os erros dos outros. Né? O importante, às vezes, é aprender com nossos próprios erros. Porque tem gente que nem com seus próprios erros aprende. Israel nem sofrendo estava aprendendo. Então essa é a mensagem. E aí ele termina esse tópico perguntando, esse tópico 2.1, perguntando, né? Será que Israel vai voltar para o Senhor? 2.2, esperança em meio à catástrofe. E aqui entra na segunda parte do livro, né? A segunda parte do livro do profeta Joel é uma mensagem de esperança. A primeira foi destruição. A segunda parte é esperança. Que vem o quê? O derramamento do Espírito. Depois de toda aquela desolação, o consolação. Olha que interessante que eu estou trazendo de consolador. Aqui ele está trabalhando o Espírito Santo como o Consolador. Jesus falou assim, olha, eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador. Então aqui agora, já que você vem a destruição, vem a desolação, vem todo o mal, arrependimento, o povo se arrepende e vem o consolo. Amém? Aí, o Novo Testamento ratifica. O que é ratificar? É confirmar. Ratifica. Lembra aí, ó, retifica. Retifica é desfaz, é consertar, né? Ratifica, consertar. Retifica, consertar. Ratifica é confirmar. Então, o Novo Testamento confirma este versículo se referir ao Pentecostes, Atos 2, 16, 21. Irmãos, é a pregação de Pedro. Irmãos galileus, esses homens não estão cheios de mosto, visto que é a hora nona, mas essa é profeta, essa é a palavra que foi derramada, que foi falada, profetizada pelo profeta Isaías, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Amém? E a presença e a ação do Espírito Santo resulta em profecias. Olha que maravilha, que tópico gostoso. Ó. E a presença e a ação do Espírito Santo resulta em o quê? Profecias, sonhos, visões, modos próprios de agir de Deus no Antigo Testamento. Se manifestava através dos sonhos, através de visões, né? E das profecias. Moisés profetiza, o Espírito que está sobre ele é tirado dele, derramado sobre 70 homens que também profetizam. Saul profetiza, então quer dizer, o Espírito Santo profetizava, falava através dos homens. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Mas primeiro tem que haver o quê? Tem que haver o arrependimento. 2.3. O fruto do arrependimento. O arrependimento sincero move o coração de Deus para mudar o quadro de tristeza que veio em consequência do erro em alegria. Salmo 51:17, né, que é o Salmo de Davi. Em Joel, Deus se compadece e promete alívio à nação. Então, sempre as mensagens do profeta são mensagens de consolo. Não leia esses livros como punição, como destruição, como caos. Não é. É, na verdade, um chamado ao arrependimento e consolo para o povo se arrependesse. Em Joel, Deus se compadece e promete alívio sobre a nação. O Senhor teve misericórdia do seu povo e para honrá-lo mostra o seu zelo. Versículo 19. Joel 2,19. Eis que vos envio o trigo e o mosto, o óleo dele sereis fartos, e vos não entregarei mais o opróbrio entre as nações. Ou seja, vou tomar conta de vocês e os seus inimigos serão, né, não te destruirão mais.
O Senhor restauraria as colheitas devoradas pelos gafanhotos e o povo seria suprido em suas necessidades básicas. Isso levaria a reconhecer a soberania e o poder de Deus, e todos saberiam que Deus estava no meio do povo de Israel. Aplicando na nossa vida espiritual também é da mesma forma, nossa vida física também é da mesma forma. Quando nós nos arrependemos, Deus nos abençoa. E todo mal que é feito, como eu falei lá no começo, né? Ele é desfeito, ele é destruído, e o Senhor então retorna nos dando a alegria e no nosso coração, e tudo aquilo que foi perdido, o Senhor nos dá outra vez. 3. Joel para hoje. Aí nesse tópico vem a aplicação, né? A mensagem do profeta é clara: havendo arrependimento autêntico e fidelidade por parte do seu povo, o Senhor Deus é poderoso para transformar o cenário de desesperança em vitória definitiva. Talvez aí, quem sabe, né? Sua igreja está passando por isso, seu povo está passando por isso, sua classe não está bem, né? Tem dificuldades em vários campos. Aí, quem sabe, não é momento de você parar, fazer uma reflexão, né? E perguntar a Deus o que está acontecendo, o que está errando, e mudar e se arrepender. E com certeza o Senhor vai transformar cenário de caos, cenário de guerra, cenário de desolação. O Senhor vai transformar em cenário de paz, de possibilidade, de fertilidade, né? De provisão de Deus. Creia nisso, né? Creia nisso. A provisão de Deus está chegando sobre a sua vida. Se voltares, se não voltar, se nós voltarmos e tivermos o que está no 3.1, arrependimento genuíno. Ao contemplar aquele cenário de destruição, Joel admoesta aos seus compatriotas a buscar a santificação, o quebrantamento e maior submissão ao Senhor. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, que eu li esse texto logo no começo, né? E clamai ao Senhor. Tais palavras ainda hoje ecoam no coração daqueles que são sensíveis à voz de Deus e anseiam por sua manifestação, destruindo o mal causado pelos pecados do homem. E aí eu conversei ali com vocês no tópico, na introdução, né, sobre o que é o jejum. O jejum serve para isso. Jejum serve para arrepender-se, para buscar a Deus, aumentar a sua espiritualidade. Não é para você ganhar bênção, não é para expulsar, não, é para fortificar o seu espírito. Então você vai falar assim, mas Jesus falou que tem demônio que só sai com jejum e oração. O jejum não é para o demônio, não, o jejum é para a minha vida, o jejum é para a sua vida. Ou seja, eu tenho que estar em jejum e oração, mas isso não quer dizer que eu vou fazer jejum e oração para expulsar demônio. Uma pessoa que vive em oração e jejum, com certeza ela expulsa demônio, mas ela não faz jejum para expulsar o demônio. Ela expulsa o demônio porque ela já tem uma vida de jejum. Porque o jejum ele serve para te conectar a Deus, te conectar ao Senhor, te levar até Deus. Portanto, ele não é algo que você faz ali com uma porção mágica. O jejum não é um amuleto. Porque você sabe que até as pessoas que não são cristãs jejuam, né? Então o jejum ele não é um amuleto, até ímpios fazem. O que vai diferenciar o jejum do cristão e do ímpio não é a forma, porque os dois podem ser iguais. O que vai diferenciar é o coração. Qual é o teu coração? Como é que está o teu coração? Está aberto, está limpo, está buscando a Deus, está arrependido? E aí é que vem. 3.2, santificação urgente. Só a coro. A falta de santidade emperra, amarra e desacredita a igreja. Aí está aqui uma denúncia. A falta de santidade emperra, ou seja, ela não avança, sabe? Ela não avança. Amarra, ela fica presa e desacredita a igreja. A igreja precisa ser santa. A igreja precisa ser santa. Mas aí vamos entender o que é ser santo. Irmão, santo é separado do mundo. Santo não é separado do mundo, santo é separado do pecado. Porque do mundo a gente não tem como separar. Jesus disse que nós estamos no mundo tereis aflição, não se coloca uma lâmpada embaixo da mesa, nós somos sal da terra, então nós temos que estar no mundo. Eu tenho que estar onde as pessoas estão, eu tenho que estar no clube, eu tenho que estar no clube, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que estar na rua, eu tenho que estar no trabalho, eu tenho que estar em todos os lugares. Agora a questão é a minha vida. Como é que está a minha vida? Será que eu tenho sido luz? Será que eu tenho sido apedrejado? Será que a igreja hoje é bem-vinda ou mal-vinda? Será que a igreja hoje, quando você chega, as pessoas gostam ou as pessoas gostam? Não, mas é assim mesmo, né? Onde a gente chegar vai ser acusado, vai ser... Jesus falou.
perseguidos sereis quando embora no meu nome. Se é no nome de Jesus, tudo bem. Agora, se é por causa de falcatrua, de corrupção, de palavras mal colocadas, de ataques a isso, a A, B, a C, aí por isso que a igreja está sendo vista, aí é uma coisa a ser pensada. Algo que nós estamos querendo dizer aqui é que a falta de santidade nos amarra. Como é que a gente vai falar? Como é que a gente vai pregar? Quando no nosso meio acontecem coisas que não devem acontecer. Quando o povo de Deus despreza a santidade e passa a amar o mundo, se torna o maior impedimento para a ação de Deus na história. Segura que o negócio vai ficar cada vez mais forte. Olha só, o que é isso aqui? Amar o mundo, né? Amar o mundo. Essa é interessante. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não podemos amar o mundo. João disse, não ameis o mundo e nem no que nele há, porque o amor do mundo é passageiro, e quem ama o mundo é inimigo de Deus. O que ele está querendo dizer o mundo? Não é o cachoeira, não é a praia. Não pode ir para a praia. Não é isso, é o mundo físico, não. É o mundo, é sistema. Hoje a igreja não está, ela está amando o sistema. Ela ama tanto o sistema que ela quer mudar o sistema e quer fazer parte do sistema. Ela ama tanto o sistema que ela quer entrar no sistema e quer fazer parte do sistema. Ela quer entrar no sistema de qualquer jeito. E para ela entrar no sistema, ela quer quebrar o sistema no sentido de que eu quero entrar também, eu quero também, né? Mas na verdade nós temos que não amar o mundo, ou seja, o sistema não é nosso, o sistema é do anticristo, o sistema é do mal, o mundo jaz no maligno, não tenho nada com o mundo, não tenho nada com eles, com as práticas deles, com o que eles fazem, não quero saber disso, quero saber de Jesus, estou conectado com Deus. Amém? Então, a igreja, olha só que interessante, né? Viver uma vida mundana, ele vai falando aqui, passa a amar o mundo, se torna maior impedimento para a ação da história. Por quê? Quando a gente ama o mundo, a gente se conecta com ele, a gente quer ficar no mundo. A gente não está mais esperando mais a vinda de Jesus. Quantas pessoas não estão mais esperando a vinda de Jesus? Por quê? Você acomodou com o mundo. Você tem o seu esquema, já se ajustou no mundo, para que vai sair dele? Vou para os Estados Unidos curtir minha vida, vou para Nova York viver, vou comer do bom e do melhor, aí vai pegar aquele versículo isolado, vou comer o melhor dessa terra que a gente viu ali, né? Sem arrependimento, sem contrição, sem santidade. Então, ela quando faz isso, ela se ama o mundo, e quando ela ama o mundo, ela despreza a Deus no sentido de que o que está por vir, que é o mais importante, ela já não quer mais. Então ninguém fala mais da vinda de Jesus. Nada pior do que uma pessoa que se diz cristão viver uma vida mundana e compactuada com o pecado. Aqui não está falando vou denunciar o pecado, Aí vai lá para falar do ímpio. Você tem que falar da igreja, denunciar o pecado na igreja. Quantos dentro da igreja estão vivendo com uma vida dupla? Quantos pastores estão sendo denunciados por casos de escândalo? Quantas pessoas estão em prostituição e erro? Eu não quero nem falar aqui para não ficar sujar meu vídeo aqui, não ficar feio, vou falar um montão de palavras, né, que eu não gosto nem de citar, e coisas que são inenarráveis, né? Não quero ficar citando isso aqui para não... meu vídeo é tão bonito, tão legal, com palavras boas, né, coisas boas, não vou ficar falando aqui, enumerando o pecado dos outros, que não é o meu interesse. Mas o que ele está falando aqui é para nós, é para a igreja hoje, do século XXI, é para a minha classe, para a sua classe. Ou seja, nada pior do que uma pessoa que se diz cristão e viver uma vida mundana e compactuada com o pecado. O apóstolo Paulo falou que a gente tem que ter cuidado, não é com o ímpio. A gente tem que ter cuidado com aquele que pensa, que diz que é irmão e não é. Esse é o verdadeiro, porque a gente tem que ter cuidado. Diz que é irmão, mas não é irmão. Está lá, mas não é. Tem roupa de crente, fala como crente, tem jeito de crente, tem aparato de crente, mas o coração está longe de Deus. Esse aqui é o problema. Eu costumo dizer, uma coisa que eu aprendi nesses anos é que a gente fala muito do falso profeta. Aí a gente fala do falso pastor. Mas ninguém fala mais da falsa ovelha. Falsa ovelha. Que os antigos, há 40 anos atrás, chamavam de bode. Falavam assim, irmão, tu não é ovelha não, tá? Tu é bode. Bode não é bode. Bode você não pode falar, bode você não pode exortar, bode você não pode chamar, porque ele te dá a coice, ele te dá a chifrada, ele te dá a chifrada, ele te dá a cabeçada, é bode. Né? Bode faz isso. Então hoje em dia a gente esqueceu. Só fala do falso profeta, mas tem muita falsa ovelha. Falsa ovelha vem para a igreja, entra na igreja, faz em tudo, vai em tudo quanto é culto, vai em tudo quanto é trabalho, cola com o pastor, parece que é ovelha, fala, pastor, tamo junto. Cuidado quando alguém fala assim, tamo junto, cuidado, eu aprendi, quando alguém fala tamo junto, eu falo, chega, pastorzão, meu pastorzão,
Vem coisa aí, tá? Então ele vem, ele chega, ela chega, vai e tal, e entra na igreja e começa a trabalhar. E muitas das vezes, quando o pastor não tem visão, consagre tudo. Consagre tudo. Mas enfim, e se não consagra, ele está ali. Sabe o que ele faz? Ele divide igreja, ele tira pessoas da igreja, ele faz fofoca de dissensão, disse-me-disse, ele tira pastor, ele faz motim contra pastor, ele vai falar mal do pastor dele, da líder dele, ninguém presta, só ele presta. São falsos crentes, falsas ovelhas, são bodes. Então o que está falando aqui, não há nada pior do que uma pessoa cristã que vive uma vida mundana, lá dentro da igreja. A gente está tão preocupado com quem está lá fora, mas está esquecendo quem está aqui dentro. Então, a falta de santidade, olha só, não sou eu não, ele tá batendo, tá forte o negócio. A falta de santidade tem sido um grande impedimento para o avivamento. Aí nós vamos aprofundar mais ainda. O que é avivamento? O que é avivamento? Outro dia, numa universidade americana, vamos discutir um pouco sobre essa questão do avivamento. É importante eu falar aqui, na hora certa para falar tudo. Eu não gosto de ficar falando por falar. Eu gosto de quando eu vou falar alguma coisa, tem a ver realmente com a lição. Não posso ficar falando, comentando nada que não tem a ver. Tem a ver, então agora eu vou falar. Nessa universidade americana, o pessoal falou que teve um avivamento porque as pessoas começaram a cantar e a louvar e ficaram lá dias lá sem comer, sem beber, enfim, ficaram lá. Então esse é o avivamento. Avivamento é isso. Será que isso é o avivamento? Dois problemas eu vi ali. Primeiro, o pessoal criticando a universidade brasileira. Porque a universidade brasileira não é assim, tá vendo? A universidade americana, o povo louvando a Deus. Na universidade brasileira, o povo está fazendo coisa errada. Irmão, em primeiro lugar você tem que entender que essa universidade, ela é uma universidade de teologia, uma faculdade de teologia. Então, uma faculdade de teologia só pode ter crente. Então, essa é a primeira coisa. Aqui as faculdades, elas não são de teologia, que essa pessoa está se referindo. As faculdades públicas não são de teologia, as universidades não são de teologia. A universidade, assim como todas as instituições, ela é reflexo da sociedade. Assim como a polícia é reflexo da sociedade, assim como a igreja é reflexo da sociedade, assim como os professores é reflexo da sociedade, a universidade também. Então ela vai ter gente de tudo quanto é jeito, tudo quanto é tipo. Gente que presta, gente que não presta, gente que é boa, gente que é ruim. Tá lá. Isso é só uma universidade. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que discutir. Não é porque a universidade vai querer ficar cantando hino dentro da universidade. Não tem sentido. A não ser que seja uma universidade teológica. Segundo ponto, aquilo foi um avivamento? Pelo que a gente entende na palavra, não. Porque o avivamento ele começa com arrependimento. O avivamento tem que ter mudança de vida. Se eu vou para um culto e fico cantando horas e horas e horas e falo língua ali estranho, não sei o que lá, e no outro dia estou brigando com meu vizinho, não teve avivamento. Se a minha igreja está lá num culto lá de 4 dias, 5 dias, que não tem no Brasil, mas enfim, e de repente, aí estou lá no 4 dias, 5 dias lá, avivamento, não sei o que lá, aí no outro culto não foi ninguém. Que avivamento é esse? Avivamento produz mudança. Então vamos lá, a marca do avivamento. O avivamento começa com jejum, é o que ele está falando aqui, que a gente está estudando aqui. Jejum, arrependimento, mudança de vida. Jejum, arrependimento e mudança de vida. Sem isso não há avivamento. Não há avivamento. Aí vem o avivamento. Depois que vem o avivamento, vem depois do avivamento, vem a ação do avivamento. Ou seja, aquilo tem que dar em alguma coisa. Fazer culto por fazer culto não é avivamento. Falar em língua por falar em língua, o culto pode estar abençoado, pode derramar o poder, mas isso não é avivamento. Avivamento é muito mais. A gente estuda lá Neemias, capítulo 8, né? 8, 9, 10, vai falar sobre o avivamento, das marcas do avivamento. Tem que trazer mudança. Esse povo que teve avivamento tem que sair diferente, tem que falar, tem que ser diferente, tem que fazer projeto social, tem que mudar a sociedade, tem que fazer. Eu falei assim, os caras estão 5 dias aí, quando sair, meu irmão, vai explodir os Estados Unidos. Explodiu nada. Por quê? Porque isso não é avivamento. Os povos hoje não sabem nem o que é avivamento. Sabe por quê? Oséias já falou pra gente, falta conhecimento de Deus. Olha, essa lição está ficando muito grande, mas é importante. Então, a gente tem que discutir o que é o avivamento. Então, aí você vai pensar assim, Senhor, traz um avivamento. Sim, mas antes de trazer o avivamento tem que ter arrependimento. Se a igreja brasileira não se arrepender, não teremos avivamento. Isso não é Assembleia, isso não é Batista, não. Todos nós, todo culto da igreja, se não se arrepender, se no Brasil não houver mudança de vida na igreja, não haverá
Avivamento. Haverá o que? Ação pontual do Espírito Santo em determinadas ações. Aqui e ali você vê o Espírito Santo agindo. Ele age em mim, age em você, age localmente em vários lugares, derramado, espalhado sobre toda a casa. Mas avivamento é uma coisa diferente. Um exemplo que aconteceu na Rua Azusa. A Rua Azusa, arrependimento, jejum, arrependimento, mudança de vida, né? Bênção do Espírito Santo. Dali partiram profetas, dali partiram missionários, explodiram o mundo inteiro. E aquilo foi um avivamento. Curas divinas, milagres, mudança de vida, que isso é mais importante. Aquilo, sim, é um avivamento. Amém? Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. A palavra de Deus é clara. Rasgai o vosso coração e o vosso vestido. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se. Grande benefício, grande beneficência, e se arrepende do mal. Ou seja, quando Deus, aqui arrepender do mal, não é que Deus se arrepende, a gente já estudou isso, né? Mas é que Deus muda a atitude do homem, quando o homem muda a sua atitude em relação a Deus. 3.3. Libertação e esperança. A mensagem de Joel é atemporal, ou seja, está em todos os tempos, e alcança todas as gerações, ou seja, ainda hoje ela é atual, confrontando-as com seu modo de viver, ao mesmo tempo em que apresenta a solução baseada em arrependimento e mudança. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choros e com pranto. Sua mensagem traz alento e esperança aos corações que se encontram presos a um cenário de destruição, pecado e afastamento do Senhor. 3,16. E o Senhor bramará a Sião, e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Conclusão! Apesar do atual cenário da sociedade pós-moderna, o que é a sociedade pós-moderna? A sociedade que nós vivemos hoje. O que é o pós-moderno? Pós-moderno é uma corrente filosófica que diz que nós vivemos numa sociedade onde as coisas não são tão sólidas ou tão certas, as coisas, tudo é relativo, né? Isso é o pós-moderno, né? Nada é muito claro, nada é muito certo, nada é definitivo, não existe nem absoluto. Essa é a pós-modernidade. Então, agora você já sabe, vamos lá aplicar, ler de novo. Apesar do atual cenário da sociedade pós-moderna, a igreja deve continuar firme em seu propósito, pregando o evangelho, que confronta os homens com os seus pecados e anunciando a esperança que há em Jesus. Olha, se arrepende, muda de vida, né? Era a mensagem que a igreja sempre pegou. Jesus vem, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, batiza e leva para o céu. Bem, eu vou ficando por aqui, então não se esqueça, se inscreve no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz! Cristo. Bom, e promessa é dívida, e eu quero ler o nome das pessoas que estão, que nos abençoaram comprando o e-book, que está me ajudando aí a ir para a África. Então deixa eu falar o nome dessas pessoas aqui, rapidinho. Elizabeth Marinho Espíndola, Roseli Aparecida, Cristiane de Moura Borges, Anilton Antônio Enéas, Cláudio dos Santos Silva, Jacó Alves de Melo, Benigna Maria de Lemos, Luciane Fátima de Oliveira, Vilma Ladeira dos Santos, Michele Flores Viking, Antônio Carneiro Filho, Andréa Regina Santana, Maria da Penha Sigró, Sônia de Souza Eugênio, Wanderson Neres de Alcântara, Jales Caetano da Silva, Rafael Soares de Souza, Alexandre Iude Takeshita, olha, Alice Martins Bordinhão, Vanusa Rodrigues dos Santos, Felipe Alves dos Santos, Eva Aparecida Santana, Elizabeth Marinho Espíndola, Paulo César da Silva, Daiane Silva Diniz, Andréa Regina Santana, Dineir Oliveira de Lima, Edilzamar Isídio Alves, Noêmia J. Vilela de Castro, Lídia de Jesus Miranda, Odete Silva Teixeira, Maria Alice Serapião, Joelma Moreira, Noêmia Oliveira Alves, Luciano Tibério, Regina Lúcia Guimarães, Alice Martins Bordinhão, Regina Célia Ribeiro, Shirley Senhorio Duarte, Ana Paula Plácida, Janaína Pavese, Karina Alves de Souza, Gustavo Henrique Carvalho Ramos, Maria Trindade, Roseli Ferreira Marcelino Lourenço, Eunice Cardoso Gomes de Souza, Elizabeth Marinho Espíndola Rodrigues e Miriam Pereira de Souza. São essas pessoas que têm nos ajudado. Um beijo grande, abraço forte, a paz de Cristo para todos vocês. Muito obrigado aí por ter nos ajudado. Deus abençoe.
Júlio César, boa noite, bom dia. Em Angola já são madrugada. Louvado seja Deus por esta vitória. Louvado seja Deus por esta vitória, pastor. Estou muito alegre, muito feliz. Finalmente o dia vai chegar. Finalmente a hora vai chegar. Pastor pode ficar descansado. Eu aqui vou criar todas as condições para receber o pastor no aeroporto de Luanda, no dia e na hora que está no bilhete. Não tem problema, pastor. Deus é grande, Deus é maravilhoso. Esse Deus que deu visão, já deu provisão. Pastor, louvado seja Deus por esta missão. As nossas vidas jamais será a mesma. Por isso, pastor Júlio César, muito obrigado por ter aceitado esse desafio de Deus. Muito obrigado por ter aceitado esta missão de Deus. Então, este Deus não falha, este Deus não engana. Pastor, muito obrigado. Ngasa Kidila, tua pandula. Que Deus te abençoe, pastor Júlio César. Tenha um bom final de semana, tenha um bom sábado. Então, nós agradecemos a Deus por esta vitória. Nós agradecemos a Deus pela sua vinda. Nós agradecemos a Deus. Louvado seja Deus por esta vitória. Louvado seja Deus pela sua vinda. Louvado seja Deus por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele tem feito e por tudo quanto vai fazer. Obrigado.